Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma livezinha. Ai, ui, ai, ui. Mais uma livezinha maravilhosa pra você. Já vai dando o seu salve aí, fazendo um favor. E ó, diga aí a cidade de onde você está falando. Eu quero, às vezes eu começo gritando aqui, já começo faltando ar, já logo no começo da live. Fala pra mim aí de onde você é, de onde vocês estão acompanhando aí. E vou até pedir uma outra coisa, né? Eu estou pedindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Além de você colocar no chat de onde você está falando, qual é a sua cidade, coloca para mim também um coração vermelho se é a primeira vez que você está acompanhando o canal, tá? Coloca um coraçãozinho aí vermelho. Nossa senhora, comecei já faltando ar, que isso, gente? Coloca o coração vermelho se é a primeira vez que você está assistindo aqui o canal, tá? E ó, e para você aí que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Hoje é a aula de redação gratuita número 3, tá? Ah, professor, mas eu vou conseguir acompanhar? Sim. Toda aula que eu dou, ela tem um começo, meio e fim, que é possível acompanhar, tá? Só que o que é importante você fazer? É importante que você, mesmo assim, volte aí nas outras 2 semanas, né? Que toda quarta-feira eu estou fazendo essa live. Volte nas outras 2 semanas e assista as aulas 1 e a aula 2 de redação gratuita para você acompanhar. Lá na primeira aula, eu falei sobre assunto e tema. Qual é a diferença de assunto de redação, qual é a diferença de tema de redação, tá? Na semana passada, eu expliquei como trabalhar com os textos motivadores. Como você faz realmente para pegar esses textos motivadores, para que eles façam sentido para você. Olhou para um texto motivador, qual parte que você pode usar na sua redação? Você pode usar isso no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro, no quarto? E hoje, nós vamos falar sobre o quê? Já falei de assunto e tema, já falei de textos motivadores, agora, é hora de começar para valer. É a hora que você queria. É a hora que você queria. Nós vamos começar a falar de introdução. Introdução. Então, prepara aí. Fala para mim se é isso que você queria aprender. Digita isso assim. É isso mesmo. Eu não sei por onde começar. Eu olho para o papel, tá aquela folha em branco, ele olha para mim, a gente constrói uma relação amorosa, mas não faz nascer nada. Então, a partir de agora, você vai olhar para o papel e vai nascer alguma coisa. Vai nascer a sua introdução, tá? Foco da aula de hoje: aprender a fazer a introdução do texto. Fechou? Maravilha? Estamos juntos? Estamos tranquilos? Então deixa eu beber água aqui, porque às vezes eu tô aqui, vai ter que ragateca, né? Enquanto isso, ó, Dani, coloca aí fazendo um favor para mim. O Instagram, se você ainda não faz parte do meu Insta, por favor, vai lá, ó, @Thiago_Buranello com 2 L's. Toda vez que eu peço esse negócio, não entra, né? O Daniel parece que ele tá de zoeira com a minha cara. Aí agora, na live de semana passada foi a mesma coisa. Ah, na hora que eu pedi, o negócio não apareceu. Agora tá aí, ó. Muito bem. Então, @Thiago_Buranello com 2 L's, tá? E não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda segunda-feira tem vídeo gravado e toda quarta-feira tem a live, tá? O vídeo de segunda-feira é um vídeo muito bom, que ele fala sobre como você realmente pode acertar mais questões do ICED, especialmente as questões que tem a ver com a argumentação, beleza? Então é isso. Vamos começar então? Bora lá para a gente ir diretamente para a parte de introdução, tá? Então é o seguinte, eu vou usar essa partezinha aqui, ó. Essa aqui é a parte de redação que a gente estava usando, por isso que ela está toda rabiscada, né? Lembra que a gente estava lendo? Né? O texto 1, texto 2, todas as outras aulas. Eu estou usando aqui, eu estou deixando bem guardadinho. E aí o tema era, ou melhor, o tema é esse, né? O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas. Beleza? Esse é o nosso tema. Agora eu vou colocar aqui embaixo, eu quero que você anote, tá? A receita da introdução. Então, tipo, meu aumento, Ana Maria Braga. Eu não sei se você... Tem gente que é aluno velho meu, já sabe, né? Mas abre um pouquinho, Dani. Para quem é aluno novo, eu toco violão, toco bateria e tal, né? Também.
Só que eu, além desses talentos, aí eu imito também. Né? Imito Faustão, imito Silvio, que é aquela coisa que todo mundo imita, né? Mas, pô, o povo imita bem e eu também sei imitar bem. Então eu vou imitar a Ana Maria para vocês agora, porque esse momento eu vou passar a receita da introdução. Então toda vez que eu falo a receita da introdução, eu lembro de momento Ana Maria Braga. É o momento que você vai receber a receita da introdução. Então, vou imitar a Ana Maria. Acorda, menina. Acorda, menina. Muito bom, não é? Ó, imitação igualzinho, ó. Acorda, menina. Muito, essa imitação ninguém faz. Ó, então vamos lá. Acorda, menina. Bora, pode pôr aí, né? Vocês achando que vinha uma puta imitação, né? Mas pra mim é uma imitação muito boa. Tem o Faustão também que eu falo, ó. Ô louco bicho. Ô louco bicho. Faustão. Coloquem se achou melhor, se é melhor a Ana Maria Braga ou o Faustão. Qual que você achou que imita melhor? Ó, Faustão, vou fazer mais uma vez só, né? Ô louco bicho. Eu fico em dúvida às vezes qual que é melhor, se é o Faustão ou se é a Ana. Ó, então vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês então um momentinho receita. Tá? Receita. Opa, receita, olha. Receita. Economizar espacinho, um pouco de receita, setinha. Introdução. Maravilha, eu vou ensinar então a vocês a fazerem essa receitinha da introdução, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a sua redação ela vai ter que ter 4 parágrafos, certo? Então a redação tem 4 parágrafos. Vamos lá. A introdução, ela faz parte do primeiro parágrafo. Beleza? Ó, primeiro parágrafo. Muita gente tem a dúvida assim, professor, eu não sei quando que eu mudo de parágrafo. Eu não sei em que momento que eu vou mudar de parágrafo. Se você não sabe como mudar de parágrafo, é porque você está preso a algumas videoaulas erradas, tá? Dani, abre um pouquinho. O que seria uma videoaula errada? Às vezes a galera fala assim, ó, no YouTube por aí, né? Gente, então, ó, primeira parte da redação é a introdução. O que você tem que fazer nesse primeiro parágrafo? Você tem que introduzir o assunto, você tem que mostrar o assunto para o leitor, para depois partir para a argumentação, que é no segundo e terceiro parágrafo. Lá na argumentação, você vai defender a sua ideia, aquilo que você disse na introdução. Aí tem gente que comenta, nossa, clareou a minha ideia. Eu falo, nossa senhora, meu, você não tinha ideia nenhuma, né? Porque, porra, um professor falar para você que a introdução é a parte que você vai introduzir o assunto e a argumentação é a parte que você vai defender uma ideia, pô, isso é o básico, né? Então hoje eu vou te mostrar o que é aula mesmo. Então, vamos lá. A introdução é a parte que eu vou introduzir o assunto. Óbvio. Só que aí o aluno não sabe quando que muda de parágrafo. Por que o aluno não sabe quando que muda de parágrafo? Porque não tem um passo a passo. Então, quando eu falo que é uma receita, é porque tem um passo a passo. Tá? Você só vai mudar de parágrafo depois que você cumprir 3 tópicos. Então, eu vou te ensinar 3 coisas. Só depois que você cumprir essas 3 coisas é que você muda de parágrafo. Ah, professor, eu só cumpri 2. Então, baixa a cabeça, escreve aí que você tem que terminar. Não vai poder sair antes, não. Tá? Ah, professor, terminei. Beleza. Agora você vai para o outro parágrafo. Tá? Então, só muda de parágrafo depois que você fizer os passos. Por isso que é importante aprender com passo. Por isso que é importante aprender com receitinha, com metodologia que vai devagar. Essa é a metodologia que eu chamo de método Bura. Então, bora lá, ó. Então, primeira coisa que você vai usar é algo chamado de contexto. O que é o contexto? Tá? Tem gente já mandando CTT aí, né? Calma lá, CTT, para quem não conhece, já vai conhecer. São esses passo a passo de um jeito mais reduzido. Então, ó, o que é o contexto? O contexto é quando você vai realmente contextualizar o assunto, ou seja, mostrar o que motivou esse tema.
Então, como que você constrói essa primeira frase? Você constrói essa primeira frase perguntando para você mesmo assim, meu, por que a gente está falando desse tema? Tá? Então, dicasinha. Dica. Você sempre vai perguntar assim, ó. Pergunta para você mesmo. Vou pôr abreviado, tá? Por que esse tema? Então, pô, vamos olhar para o tema? Ó, o tema tá aqui. Cadê o tema? Aqui, ó. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Esse é o tema. Tá? Vamos lá. Vou tentar colar ele lá para não perder. Deixa eu ver se vai dar certo. Colou só o negocinho. Achei que ia colar o negócio inteiro, colou só o negocinho. Tá bom. Ó, não. Então, o tema é o crescimento do e-commerce no Brasil ameaça as lojas físicas. Então, pô, por que esse tema? Colou só o negócio. Por que a gente está falando do crescimento do e-commerce? Por que a gente está querendo discutir se o e-commerce vai ameaçar ou se está ameaçando as lojas físicas? Por quê? Porque cada vez mais nós estamos tendo lojas de e-commerce, tá? Justamente, o tema já falou, o crescimento do e-commerce. Então, justamente pelo crescimento do e-commerce é que a gente está discutindo isso. Tá, só que agora pensa assim, por que o e-commerce cresceu? Por que o e-commerce cresceu? Como que ele surgiu? Ah, surgiu por causa da pandemia, nada a ver, só isso. Ele pode ter começado a ter uma crescente na pandemia, mas tipo, por que ele surgiu? Por que esse tema? Esse tema só existe se o e-commerce ameaça as lojas físicas. Esse tema só existe porque existe o e-commerce. Tá, mas o que é que fez surgir o e-commerce? O que é que contribuiu para o surgimento do e-commerce? Pensa aí. Certamente, o que contribuiu para o surgimento do e-commerce foi isso aqui, ó, né? Celularzão, tecnologia, né? O avanço da tecnologia. Se eu não tivesse tecnologia para isso, eu não teria o e-commerce, né? Tecnologia que envolve ele, tanto questão de celulares, quanto aplicativos, quanto os bancos também, que, né, tem toda essa questão de pagamento, de segurança e tal, né? Então é isso, beleza? Então, o que motivou? O que motivou foi o quê? O avanço da tecnologia, beleza? E aí, então, você vai escrever a sua frase sobre isso, beleza? Vamos lá. Segundo passo, o que você tem que fazer? Segundo passo, você tem que mostrar o tema. Então, ó, mostre claramente o tema e o assunto para o leitor. Então, no meio da sua introdução, porque eu estou falando do tópico do meio, no meio da sua introdução, você vai colocar a frase temática, ou a ideia dela. Então, a frase temática é: o crescimento do e-commerce no Brasil é... Nossa, toda hora eu tô esquecendo a frase, velho. Que lástima, hein? Deixa eu ver. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Só dá para eu copiar as bolinhas, né? O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? É isso que ele quer saber. Tá? Então vamos lá. Essa frase, ela vai ter que aparecer no meio da introdução. Não é para você desmembrar toda a frase, que parece um sorrisal, que você joga na água e dissolve inteiro ali, um comprimido. É para você que você nem enxerga mais comprimido. Eu quero enxergar a frase temática no meio da sua introdução. Se eu não enxergar a frase temática no meio da sua introdução, tá errado. Eu preciso enxergar a frase temática no meio da sua intro. Beleza? E a última coisa, o último tópico aqui é colocar a tese. O que é essa tese?
é quando você apresenta o argumento 1 e o argumento 2. Então, o que é a 1, o que é a 2? Tá? É o argumento 1. O que é o 2? É o argumento 2. Isso aqui eu já falei sobre isso. Onde que eu vou trabalhar o argumento 1 completamente? Eu estou apresentando ele na intro, mas onde que eu vou trabalhar ele completamente, detalhadamente? Eu vou detalhar lá no segundo parágrafo. Onde que eu vou trabalhar detalhadamente o argumento 2? Lá no terceiro parágrafo. É isso. Beleza? Então vamos fazer essa introdução juntos, então? Né? Todo mundo pede, ô professor, escreve o texto, tá? Ó, daí sempre tem aquilo lá. Escreve a redação completa, dou na sua cara, tá? Escreve a redação completa. Gente, não adianta aprender assim. Não adianta eu ensinar a redação completa hoje. Eu tô te ensinando a introdução. Você vai se comprometer durante essa semana, treinar a introdução, para depois a gente falar sobre outras coisas. Beleza? Sobre outro parágrafo, etc. Show? Vamos lá, então. Vou fazer a introdução para vocês. Então, por onde eu começo? Começo pelo contexto. O que motivou esse tema? O que motivou esse tema? Coloque para mim. Vamos ver se vocês lembram. Tá? Eu já falei sobre isso. O que eu ia colocar mesmo na contextualização? Olha minha calça hoje. Falaram aqui que eu estava meio restart. Abre aí. O que vocês acharam da minha calça? Vou ficar aqui. Vou mostrar para vocês. O que vocês acharam desse modelo meio restart, lembra? Eu queria uma azul, na verdade. Uma azul. Uma calça. Aí era restart mesmo. Cadê meu tênis? Bom, vai lá, enquanto voltando. Fala pra mim. O que é que motivou esse tema? Aí, assassinando a moda. O que é que motivou esse tema? Foi. O que é? O que motivou esse tema? Vou até colocar aqui do lado, ó. O que motivou esse tema foi a questão da tecnologia. Muito bem, quem colocou aí sobre a questão da tecnologia, tá certa a resposta. Tá? A gente se coloca coisa aleatória. Presta atenção, você que tá errando, né? Então, o que motivou o tema foi o crescimento, o avanço da tecnologia. Se não fosse o avanço da tecnologia, não teria o e-commerce. Tá? Não é a pandemia, não. Beleza? Bom, vamos lá. Então, agora eu vou ficar, às vezes, em silêncio um pouquinho, porque aqui eu preciso escrever. Tá? Então, eu vou escrever a introdução. Não copie ainda, até porque esse vídeo vai ficar disponível para você depois. Você pode printar a tela. Enfim, depois que acabar a transmissão, você vai conseguir, enfim, voltar aí para frente, vai e volta quantas vezes você quiser. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo bonitinho, tá? Não copie ainda, que pode ser que eu apague, não goste, apague toda a ideia. Depois que eu vou falando, ó, copia e tal. Vamos lá, vou ficar às vezes mais quieto que eu tô pensando aqui. Trouxe a frase aqui para ficar olhando para o crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência de lojas físicas. Vamos lá. Então eu começo pelo contexto. Vou olhando ali, parágrafo, ó, deixei o parágrafo bonitinho e vamos lá. Com o avanço da tecnologia, nossa, ficou feio ali, né? Lá no texto de apoio, ele usa comércio eletrônico para e-commerce. Então aqui eu posso pôr o comércio eletrônico, e-commerce, tá? Ou eu posso só escrever o comércio eletrônico.
Até vou pôr e-commerce primeiro, eu acho. Acho que é melhor. Ó, e-commerce é uma palavra daí que não é, em português, né? Ô, Jane. Vamos lá. Aí, quando é uma palavra que não é em língua portuguesa, você coloca entre aspas. Se você usar essa palavra e-mail, por exemplo, né, que é um correio eletrônico, né? Você usa entre aspas, tudo bem? Então essa é a regrinha. Então, o e-commerce, com a avanço da tecnologia e o crescimento e o crescente acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço no comércio ou no mercado. O mercado não é o mercado aqui em Londrina, é o fato, não é o fato, não é o atacadão, não. Tá, modo de dizer. Então, pode deixar, Leandro, pode deixar. Então, ó, vamos ler. Ah, professor, tá pronta a introdução? Não. Eu criei a primeira frase. Com o avanço da tecnologia e o crescente acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço no mercado. No mercado, né? Que eu digo no mercado. É o mercado, o mercadinho. Deu para entender? Ah, professor, eu não falaria. E o crescente acesso. Então, fica como você falaria? Com o avanço da tecnologia e o crescimento da internet, beleza. Ou com o avanço da tecnologia e do acesso à internet, beleza. Avançou o acesso à internet, não avançou? Então você poderia colocar com o avanço da tecnologia e do acesso à internet. Esse e do fica subentendido que é do avanço também do acesso à internet. Você poderia colocar dessa forma. Não precisa ser do mesmo jeito que eu, tá? Aí eu coloquei, o e-commerce vem conquistando mais espaço no mercado. Então, isso aqui foi o contexto, tá? Por que esse tema? O que é que motivou esse tema? Fechou? Opa, fiz isso? Check. Fiz essa primeira parte. Ah, professor, então eu uso o ponto final depois que eu fiz o contexto? Exatamente. Isso que é aprender o passo a passo. Fez esse primeiro passo? Coloca bem bonitinho o ponto final. Olha lá, ó, terminei esse primeiro passo, ponto final. Até aqui deu para entender? Tá? Pode abrir, Dani. Então, fala se deu para entender. Não estou falando, ai, nossa senhora, já vou sair escrevendo a redação amanhã. Mas veja, não é um bicho de 7 cabeças, né? Fala aí se fez sentido. Você vai olhar, tá? Pro tema da redação e vai falar, meu, por que a gente está falando disso? Ah, a gente está falando disso porque a tecnologia avançou. Beleza. Aí você organiza as suas ideias e escreve a sua primeira frase usando o pontinho final. É isso. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Deu para entender? Agora, nós vamos para qual parte? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Pode ir lá, Dani. Agora nós vamos mostrar o tema. Mostre claramente o tema ou assunto para o leitor. Então nós vamos mostrar claramente o tema e o assunto para o leitor. Que é pegar a frase. Qual é a frase? O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas e colocar aqui no meio. Só que você tem que sempre tomar cuidado. Por exemplo, pô, eu já usei a palavra e-commerce, eu vou usar a palavra e-commerce de novo logo em seguida? Não. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de fazer referência ao e-commerce, porque esse tem a ver com o assunto, com o tema. Então, como que eu vou fazer isso, professor? Tá? Então você sempre tem que avaliar. Se você já usou alguma palavra do assunto do tema nessa primeira frase, toma cuidado só para não repetir. Então vamos lá. Eu vou ver agora, eu vou ver como que eu vou construir essa frase. Vamos lá. Vou ficar mais quietinho, que é o que eu estou pensando. Deixa eu pensar.
Vamos lá. Pensei num começo aqui, vamos ver se vai dar certo. Ô, meu, eu tenho uma raiva quando aparece essa borracha do nada, tenho vontade de quebrar esse negócio. Passou. Por isso existe uma preocupação. Cara. C. Com o avanço da tecnologia e o crescente acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço no mercado. Por isso existe uma preocupação se isso o quê? Isso o quê? O crescimento do e-commerce. Né? Se isso, veja que eu não precisei usar o e-commerce. Não, vou ler de novo. Com o avanço da tecnologia e o crescente acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço. Por isso existe uma preocupação se isso... Ah, mas ficou por isso, se isso... Ficou feio, vamos mudar. Por isso existe uma preocupação se esse tipo... Boa. Se esse tipo de comércio... Se esse tipo de comércio... pode ameaçar... Olha como eu estou usando as palavras da frase. Ameaçar a existência Por isso, existe uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar a existência das lojas físicas. Então, ó, a frase temática era: o crescimento do e-commerce do Brasil ameaça a existência das lojas físicas. Tá? Eu já falei que ele vem, que existe um crescimento. Eu acabei colocando de certa forma ali, né? Ó, vem conquistando mais espaço no mercado. Eu já falei isso. Beleza? Aí eu coloquei: por isso, existe uma preocupação se esse tipo de comércio, qual tipo de comércio? O e-commerce com seu crescimento. E aí, olha lá, frase temática. Pode ameaçar a existência das lojas físicas? Então, tá aqui. O cara que lê, ele consegue entender qual é o tema. Beleza? Agora você fala, professor, é ponto final ou é vírgula agora? Agora não tem receita. Olha có. Olha, o que eu falei? Olha có. Olha có. Olha aqui. Ó, quando você faz o contexto, você usa um ponto final depois. Anota isso. Colocou o contexto, ponto final. Sempre. Contexto, ponto final. Agora, quando você escreve o tema e a tese, ou seja, essas duas partes aqui, pode ser ponto final ou vírgula. Tá? Pode ser ponto final ou vírgula. Então não tem uma regra. Pode ser que você já emende a tese usando a vírgula só e já comece a entrar na tese. Ou pode ser que você tenha que colocar um ponto final. Então, não existe uma regra. Como que eu vou saber, professor? Você vai saber se a frase é uma continuidade direta ou não. Continuidade sempre vai ser, porque não tem a ver com outra, mas se é uma continuidade direta ou não. Por exemplo, se eu falo assim, ó, pode abrir um pouquinho, Dani? Se eu falo assim, ó, o e-commerce, se fosse a frase assim, o e-commerce ameaça a existência das lojas físicas, uma vez que ele traz tais benefícios. Ó. O e-commerce ameaça as lojas físicas, pois traz mais oportunidades de compra. É a mesma frase. Né? É a mesma frase. Agora, nessa aqui que está aparecendo, provavelmente eu vou usar um ponto final, porque eu já encerrei essa ideia, eu não preciso de um complemento agora, direto. Por isso, existe uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar a existência das lojas físicas. Tá? Acho que eu vou colocar ponto final, pode ser que eu apague. Então, deixa eu pensar um pouquinho agora. Porque agora a próxima parte é eu colocar meu argumento 1 e o 2. Deixa eu pensar.
Existe uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar as lojas físicas. Deixa eu ver minhas anotações da outra aula, se eu tenho alguma ideia. Eu tinha colocado o argumento. Eu até tinha colocado uma vez que... Ó, eu vou reformular para ficar mais fácil. Acho que eu vou reformular. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ih. Deixa eu ver. Eu vou colocar uma outra ideia aqui embaixo, ó. Acho que vai ficar melhor. Faz de conta que aqui é um ponto final. Acho que vai ficar mais bonitinho. Vou continuar no lugar do por isso ali, tá? Ó, por isso, apesar de existir uma preocupação se esse tipo de comércio, mesma coisa, ó, pode ameaçar a existência das lojas físicas. Então, ó, só troquei aquele pedaço. Por isso, apesar de existir uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar a existência das lojas físicas, agora é vírgula. Tá? Agora eu posso repetir e-commerce, porque está mais para o final, né? O e-commerce será mais um complemento ou forma de venda. Só ver quantas linhas deu. Não pode passar de 8, tá? Então aqui eu teria uma linha. Aqui seria a segunda linha. Terceira linha. Que eu vim para cá. Quarta linha. Quinta linha. Sexta linha. Sétima linha. Olha lá. 7 linhas certinho daria. Tá? Acho que deu para entender, né? Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu não usei essa parte, tá? Eu preferi não usar essa parte aqui. Preferi não usar essa parte aqui. Acabei fazendo uma outra. Ficou meio bagunçadinho, mas é isso. Ó, o que eu estou escrevendo no iPad fica diferente. Vamos ler tudo? Ó, com o avanço da tecnologia e o crescimento do acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço no mercado. Esse foi o contexto. Aí vem... Por isso, apesar de existir uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar a existência das lojas físicas, essa é a minha tese. Olha lá. Essa é a tese.
Se esse tipo de comércio, que é o e-commerce, pode ameaçar a existência de lojas físicas. Essa é a tese, não. Essa é a minha mostragem do tema. Aí vem a minha tese. O e-commerce será mais... Faltou uma palavrinha. Já tinha apontado aí para mim. Será mais um complemento ou forma de venda. Pois facilita a compra e aumenta o lucro do empresário. Então aqui seria o meu A1. Então o e-commerce, ele facilita a compra e ele aumenta o lucro do empresário. Por quê? Porque a quantidade de funcionários ali, o período vai ser diferente. Questão de espaço físico, ele pode ter uma loja física, mas ele não precisa ter tantas lojas físicas, ele vai economizar com aluguel, por exemplo, né? De algumas situações, que eu vou justificar depois isso. Então, olha só, vamos recordar algumas coisinhas. Então, comecei contextualizando, vamos ler de novo. Com o avanço da tecnologia e o crescente acesso à internet, o e-commerce vem conquistando mais espaço no mercado. Fechou até aí? Show! Tá? Beleza? Agora eu venho mostrando o tema. Por isso, apesar de existir uma preocupação se esse tipo de comércio pode ameaçar a essência das lojas físicas, o e-commerce será mais um complemento. Então eu deixei claro que ele não ameaça ninguém. Ele não ameaça, ele é mais um complemento. Por que ele é mais um complemento? Pois ele facilita a compra. Então ele pode facilitar a compra. Tá? O cara às vezes vê numa loja física, e isso eu vou explicar depois no segundo parágrafo. Ele vê um produto na loja física, mas ele vai lá e compra pela internet, e ele aumenta o lucro do empresário. É isso. Lembrando, gente, que aqui, né, por uma questão de aula, para não demorar muito para vocês, que eu não estava conseguindo copiar e colar, e eu estou fazendo tudo agora na hora, essa parte, ela estaria junto aqui, tá? Não teria esse espação todo, tá? E aí eu teria 7 linhas de introdução. Professor, precisa dar 7 linhas? Não, a sua introdução precisa ter de 5 a 8 linhas. Não pode dar mais do que isso. Com a sua letra, obviamente. Beleza? Fechou? Maravilha, gente! Agora o que você tem que fazer? Pega a minha introdução, depois que esse vídeo acabar, se você ainda não copiou, esse vídeo vai acabar, você vai conseguir ele voltar aí para frente e para trás quantas vezes quiser. Pega essa introdução e reescreva com as suas palavras. Essa é a sua tarefa para a semana que vem, tá? Pega a sua introdução e reescreva com as suas palavras. Porque semana que vem nós vamos falar de novo sobre introdução. E aí eu vou fazer mais outro modelo de introdução com esse tema aqui. Com esse tema aqui. Tá? Beleza? Na hora que você treinar a sua introdução, eu quero ver se você realmente treinou a sua introdução, se você ficou até o final do vídeo. Posta um print da sua introdução. Tá? Eu não vou fazer a correção individual desse seu texto ainda. Isso é um outro momento. Tá? Mas eu quero ver se você realmente fez. Provavelmente que você fez, dá um print ali na sua folha de redação com a sua introdução e me marca no Instagram. Coloca um Insta aí. @Thiago_Buranello. Essa é a sua tarefa. Então até a semana que vem eu quero receber essas marcações aí no Story, tá? Fazendo um favor para eu ver se vocês realmente estão fazendo ou não. E por quê? Apesar de não fazer uma correção individual, o fato de eu ler a sua introdução, pelo menos, vai fazer com que eu planeje melhor a aula da semana que vem. Combinado? Podemos fazer esse compromisso aí? Fechou? Anote na sua agenda que você tem tarefa essa semana do Thiago Buranello. Beijos, abraços. A gente se vê. Segunda tem vídeo gravado, 19 horas. Quarta-feira tem a nossa live. Mais uma aula de redação para vocês. Beijos e abraços. Tchau, 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 tchau. Valeu.